Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Hard Coding. Meu nome é Matheus Dalpisol, sou desenvolvedor web há 13 anos e hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode tornar as nossas aplicações Laravel mais seguras utilizando um serviço que vai evitar que robôs abusem dos formulários dela. Então a gente vai construir aqui com o Laravel e o Inertia.js, e se você ainda não sabe o que é o Inertia.js, dá uma olhada aqui no canal, onde eu já fiz vários vídeos sobre esse assunto e basicamente ele é um protocolo para o desenvolvimento de single page applications com o Laravel, sem que a gente precise desenvolver uma API de back-end. Então, se vocês quiserem receber mais dicas e tutoriais como esse aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal e deem uma olhada aqui na descrição, onde eu vou deixar um link para um canal do Telegram que eu criei, onde eu envio todos os meus conteúdos. E se vocês quiserem interagir comigo e outros desenvolvedores que abraçaram essa proposta, eu vou deixar também um link para um grupo do Facebook, o Inertia.js Brasil, onde você vai poder então tirar dúvidas, solicitar conteúdos e se desenvolver junto com a gente. Então chega de conversa, vamos para o código. Então eu tenho aqui a minha aplicação do Laravel, vou mostrar ela no navegador para vocês. E esse formulário de login, apesar de parecer que está funcionando 100%, vocês vão reparar ali na minha aba Networking que toda vez que eu clico aqui, essa requisição vai bater lá no meu servidor. Então vamos inspecionar a requisição aqui, vocês vão ver que ela bate aqui no meu localhost. Então o que acontece, pessoal? Isso aqui pode ser um grande problema, porque como a gente não tem nenhuma proteção contra robôs, se um robô encontrar esse nosso formulário na web e começar a submeter ele pode fazer isso infinitamente. E aí, dependendo se for um ataque de força bruta, por exemplo, isso pode levar, inclusive, a derrubar o nosso site em função da carga que está sendo gerada para a nossa aplicação. E outro grande problema que você pode ter é o seguinte: se você estiver utilizando um serviço que, ao invés de derrubar a aplicação quando os recursos são excedidos, ele começa a entregar mais recursos, você pode ter uma grande surpresa na hora que a conta desse serviço chegar. E isso pode acontecer com qualquer formulário da nossa aplicação. Então, por exemplo, nesse formulário de registro aqui, eu vou ter exatamente o mesmo problema. Então, para mitigar isso aqui, a gente pode utilizar um serviço do Google chamado reCAPTCHA. Então, a forma que o reCAPTCHA vai funcionar, ele vai usar um algoritmo para determinar se a requisição que está sendo feita foi feita por um humano. Então, se ela é uma requisição legítima ou não, se ela foi feita por um robô. Então vamos começar aqui no nosso código ver como é que a gente faz isso. Então eu vou abrir aqui o meu arquivo de rotas, eu tenho um arquivo chamado auth aqui, e eu tenho uma requisição aqui para o registro, que é uma requisição post, então para register, e está utilizando o controller register user controller, e utilizando então o método store desse controller. Vamos lá para esse controller, e aí eu vou utilizar aqui Ctrl+Shift+O para encontrar esse método. E aí aqui nesse método, pessoal, vocês podem reparar que eu tenho então uma validação. E a gente pode utilizar essa mesma validação para fazer a validação do reCAPTCHA. Então eu vou começar adicionando uma nova regra aqui, um novo campo que vai ser validado então com as regras required e também com uma regra personalizada que a gente vai criar, que é uma regra reCAPTCHA. E o campo que a gente vai receber aqui para validar, eu vou chamar de reCAPTCHA token. Beleza, então esse é o campo que o formulário vai submeter. Agora então vamos lá para a nossa view. Então aqui em src, pages, auth, e aí a view register. E aqui está o nosso formulário então. E a gente vai então encontrar a função que está fazendo a submissão desse formulário para poder trabalhar com o reCAPTCHA. Então eu tenho esse formulário aqui do Inertia, então this Inertia form, e aí eu vou adicionar um campo nesse formulário, que vai ser justamente o campo que a gente quer validar, que é o reCAPTCHA token. E ele vai começar como nulo. Agora, aqui onde a gente faz a submissão do formulário, eu vou ter que utilizar então o reCAPTCHA para pegar o token do reCAPTCHA e poder submeter para esse formulário. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Vamos dar uma olhada lá na documentação do reCAPTCHA. Então, vocês podem vir aqui para o site do reCAPTCHA e aqui tem V3 Documentation. E aí, aqui a gente pode olhar que tem duas formas da gente pegar esse token. Uma é de forma automática, não é a que a gente vai estar utilizando aqui, e a outra é de forma programática. Então, é esse código aqui que a gente vai utilizar.
Então, para começar, a gente precisa incluir o script do reCAPTCHA. Então, é só copiar esse endereço aqui, essa tag script, e aí nós vamos lá para o nosso template. Então, eu tenho aqui templates, appblade.php, e aí é só colar o script ali. E aqui vocês precisam reparar que eu tenho esse reCAPTCHA site key. Então, para o reCAPTCHA fazer toda a segurança que ele faz, ele precisa de uma chave pública e uma chave privada. Então, onde é que a gente consegue essas chaves? Então, a gente precisa ir lá para o painel do reCAPTCHA, fazer um cadastrinho para a gente conseguir pegar essas chaves. Mas é bem fácil. Vamos aqui para o navegador, voltamos aqui para a página inicial do reCAPTCHA e aqui tem V3 Admin Console. Então, aqui a gente vai criar um novo site para o reCAPTCHA gerar as chaves para a gente. Então, a gente pode botar aqui uma etiqueta qualquer que a gente quiser para identificar, né? Então, no meu caso vai ser laravel.localhost. Eu vou utilizar a versão V3 do reCAPTCHA e aqui a gente precisa dizer quais são os domínios em que a gente vai utilizar essa chave do reCAPTCHA. No meu caso vai ser laravelfresh.localhost. E aí, aqui embaixo, a gente aceita os termos do reCAPTCHA e prestem atenção para desmarcar essa caixinha aqui para enviar alertas, porque se a gente não desmarcar, a gente vai ficar recebendo e-mails, talvez, conforme a gente estiver testando a nossa aplicação de desenvolvimento. A gente não precisa disso. Então aqui ele já me gerou duas chaves, uma pública e uma privada. E agora então a gente vai utilizar o nosso arquivo .env do Laravel para salvar essas chaves. Então se a gente quiser reutilizar o nosso código, a gente basta gerar outras chaves do reCAPTCHA e substituir eles no nosso .env. Então vou vir aqui para o meu projeto, abrir o meu .env e eu vou criar então duas variáveis de ambiente aqui, que vai ser então a reCAPTCHA site key e a reCAPTCHA secret. E aí basta eu copiar esses valores das chaves lá do site do reCAPTCHA. Então eu vou copiar aqui a chave pública e agora a chave privada. E agora a gente já criou as nossas variáveis de ambiente, a gente precisa colocar elas lá na nossa config do Laravel. Então eu vou abrir config app aqui e lá no final, pode ser no final desse arquivo, antes dos nossos providers, né? Então aqui, antes dos providers, então eu vou adicionar as minhas chaves do reCAPTCHA config. Então eu vou colocar aqui reCAPTCHA site key e aí vai ser igual então a env reCAPTCHA site key. E agora então falta o nosso segredo. Então reCAPTCHA secret igual a env reCAPTCHA secret. Então a gente está pegando essas variáveis lá do nosso arquivo de variáveis de ambiente e colocando nas configs do Laravel. E aí basta a gente utilizar a nossa site key do reCAPTCHA aqui no nosso template. Então config app.reCAPTCHA site key. Agora então vamos aqui para o navegador e vamos dar uma olhada como é que ficou o nosso código fonte. Então eu vou dar um zoom aqui para vocês. Então aqui onde a gente tem o nosso script do reCAPTCHA, vocês podem ver que a gente pegou então a nossa chave pública lá do nosso arquivo env. Beleza então. Então o que eu preciso fazer agora é pegar o token do reCAPTCHA antes de fazer a submissão do nosso formulário. Então eu pego esse token para atrelar o formulário e submeter junto com ele. Então para fazer isso a gente vai aqui para a documentação do reCAPTCHA e aqui onde a gente tem o desafio programático, vocês vão ver que a gente tem essa funçãozinha aqui. Então a gente precisa executar ela e pegar o resultado dela e submeter o nosso formulário. Então eu vou copiar aqui, vou vir aqui para a minha função de submissão e vou colar ela aqui. E aí eu vou fazer alguns ajustes nessa função. Primeiro, aqui onde a gente tem a variável gReCAPTCHA, eu vou ter que adicionar antes dela o window ponto. Isso é porque eu estou utilizando o standard JS e aí se eu não fizer isso eu vou ter problemas com o ESLint. Eu vou remover aqui os ponto e vírgula no final
das declarações, justamente pelo mesmo motivo, para não ter problemas com o ESLint. E aí, outra coisa que eu vou fazer aqui é substituir essas funções anônimas por arrow functions. Isso porque eu quero manter o contexto do meu elemento dentro dessas funções, o contexto do meu componente dentro dessas funções. Porque aqui embaixo, quando a gente for usar essa nossa função de submissão, o que acontece? Ali vocês estão vendo que eu começo com this.form. E como eu vou jogar isso aqui para dentro daquela função, eu preciso que esse this continue sendo uma referência ao nosso componente. E se eu mantivesse aquelas funções anônimas, elas iriam criar um novo contexto. Então, a minha palavra-chave this seria outra coisa e não o meu componente. Então, eu vou jogar isso aqui para dentro agora e eu não vou ter problema em função daquelas arrow functions. Beleza. E agora, outra coisa que a gente precisa resolver aqui é a mesma chave pública lá do reCAPTCHA. Então, a reCAPTCHA site key, eu preciso pegar de alguma forma. Para isso, eu vou utilizar então o middleware do Inertia, o Inertia Handle Requests. Ele fica aqui em HTTP middleware handle inertia requests. Beleza, isso aqui é um middleware que vai rodar para a gente colocar variáveis que a gente quer que estejam disponíveis em todas as nossas requisições. Então eu vou adicionar aqui o reCAPTCHA site key e vou pegar essa variável lá da minha config app.reCAPTCHA site key. Beleza, e assim então eu vou ter a minha chave disponível para todas as minhas páginas. E a chave vai ficar disponível então para mim em page props reCAPTCHA site key. Eu vou copiar aqui. E agora o que a gente precisa fazer é receber essa propriedade lá no nosso componente. Então aqui em register view, eu vou aqui para cima nas minhas props, onde eu já recebia os meus erros. Agora então eu vou receber a propriedade reCAPTCHA site key e vou dizer que ela é uma string. E agora basta eu utilizar ela aqui embaixo. Então no lugar de reCAPTCHA site key vai ser this reCAPTCHA site key. Beleza. Agora é só ajustar aqui essas requisições. E aqui em action, o que acontece, pessoal? Aqui onde diz submit, essa ação do reCAPTCHA a gente vai trocar para register. Isso aqui pode ser a string que você quiser. É simplesmente porque o reCAPTCHA fica traqueando então as requisições que chegam e aí você consegue saber de qual formulário veio alguma requisição suspeita. Então, todo formulário você pode definir uma ação diferente. E agora, aqui a gente está recebendo o token, né, que o reCAPTCHA vai devolver para a gente, e a gente só precisa, então, atribuir ele ao nosso formulário. Então, this form.reCAPTCHA token igual ao nosso token. Beleza. Vamos aqui para o navegador. Eu vou abrir aqui o meu inspetor do View para mostrar para vocês que a nossa propriedade está chegando ali. Então eu vou abrir aqui o Inertia, Guest Layout, PApp, VMain, Register. E aí aqui vocês podem ver que junto com os meus errors já está chegando então o meu reCAPTCHA site key. Beleza. Agora eu quero saber se a requisição que eu estou fazendo nesse formulário está chegando no meu servidor com o token. Então eu vou vir aqui para minha função store, vou dar um die and dump em request reCAPTCHA site token. Aliás, reCAPTCHA token. E aí aqui no meu navegador vou fazer a submissão. Beleza, está chegando o meu token ali. Então eu posso tirar esse meu die and dump. E agora o que a gente precisa fazer então é criar a nossa regra reCAPTCHA de fato, né? Então para isso eu vou abrir o meu terminal aqui e a gente vai rodar então php artisan make rule reCAPTCHA. Então criou a nossa regra aí, eu vou abrir ela aqui. Então a gente vai para rules reCAPTCHA.php e aí aqui a gente vai trabalhar basicamente com dois métodos, que é o passes e o message.
O passes vai dizer se a regra validou ou não, e o message qual é a mensagem de erro. Então eu vou trocar aqui para não foi possível validar o reCAPTCHA. E agora, então, a gente precisa validar o token do reCAPTCHA. Então, como é que a gente faz isso, pessoal? Vamos dar uma olhada na documentação aqui do reCAPTCHA. Então, se a gente vier para cá e rolar um pouquinho, a gente vai encontrar essa área aqui, Site Verify Response. E aí tem um link aqui, porque a maneira de validar no V3 é a mesma da V2. Então, vamos dar uma olhada aqui em Verify the User's Response. Vamos rolar um pouquinho aqui. E vai ter essa área aqui de API Request. Então, ele vai dar um endpoint aqui para o qual a gente tem que fazer a requisição. Nós vamos copiar ele. E o método que a gente vai utilizar é POST. E aí aqui tem os parâmetros que a gente precisa passar para essa requisição. Então é o secret, aquela chave secreta do reCAPTCHA. E o response vai ser o token que a gente vai receber do reCAPTCHA quando a gente fizer a requisição. Então é basicamente isso que a gente precisa passar. Agora vamos aqui então para a nossa regra passes e eu vou utilizar o cliente de HTTP do Laravel, que é uma instância do Guzzle, né? E aqui então eu vou utilizar o método POST. E basta então eu colar aqui o endpoint que a gente copiou. E aí, quais dados que eu vou passar para esse endpoint? Então eu vou abrir um array aqui. E aí vou passar então o secret, que vai ser a chave que a gente configurou lá nos nossos arquivos de ambiente, né? Então, config app.reCAPTCHA secret. E aí vou passar também aqui a response, que vai ser então o token que a gente está recebendo. E aí a gente está recebendo esse token em value, que é como as regras personalizadas do Laravel funcionam, né? A gente recebe aqui qual é o nome do atributo que está chegando, então seria reCAPTCHA token, e qual é o valor que chegou. Então a gente utiliza o value. E aqui, pessoal, tem um detalhe importante que é o seguinte: esse endpoint do reCAPTCHA, ele espera os dados como dados de formulário. E o cliente HTTP do Laravel, ele envia os dados por padrão como JSON. Então a gente precisa alterar a forma dos dados que vai ser enviada. E a gente faz isso utilizando então o sForm do cliente HTTP do Laravel, que é uma instância Guzzle com alguns detalhes a mais, né? E a gente atribui então agora o resultado da nossa requisição a uma variável para a gente conseguir trabalhar com ela. Então agora eu vou simplesmente ver se a minha requisição deu certo, né? Então, se ela não der certo, eu já vou retornar falso. A minha regra não passou, né? Então, if não response successful, então eu já dou um return false aqui. E agora, para a gente saber se o agente que está fazendo a requisição é um robô ou não, a gente vai dar uma olhadinha aqui na documentação do reCAPTCHA de novo para entender como é que isso funciona. Então, se a gente rolar mais um pouquinho aqui, a gente vai ter essa área aqui, Interpreting the Score. Então, a forma que o reCAPTCHA funciona é o seguinte: ele vai te devolver um score para cada requisição. E isso aqui vai ser simplesmente um número que vai de 0 até 1. Então, quanto mais próximo de 1, mais provável que a requisição esteja sendo feita por um agente legítimo ou um humano. E quanto mais próximo de 0, mais provável que a requisição esteja sendo feita por um robô. E o reCAPTCHA vai orientar então a gente a utilizar um threshold de 0,5. Então, se o score for maior que 0,5, a gente considera que foi um humano. Se for menor, a gente considera que foi um robô e a gente bloqueia a requisição. Beleza? E aí, de onde que a gente vai pegar esse score? Então, aqui mais para baixo a gente vai ter Site Verify Response. Então, aqui, quando a gente faz essa requisição aqui para esse endpoint do Site Verify, o que a gente vai receber é uma resposta que vai ser um objeto como esse que está descrito aqui na documentação. E ele vai ter uma propriedade score, que vai ser um número de 0 a 1. Então, basta a gente verificar se o nosso número é maior que 0,5 ou menor. Então, eu vou vir aqui para a minha regra, eu vou colocar um die and dump aqui em response object score, só para a gente ver o que está chegando aqui para a gente, beleza?
Então vamos aqui para o navegador e eu vou tentar submeter aqui o nosso formulário. Vocês podem ver aqui as minhas propriedades. Então vou submeter e aqui então eu tive um erro. Então validate reCAPTCHA does not exist. Então o problema aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos aqui para o meu controller e eu estou utilizando o reCAPTCHA como uma string. E na verdade eu preciso chamar uma nova instância da minha classe reCAPTCHA. Então basta eu trocar aqui para new reCAPTCHA. Beleza, e aí eu incluo aqui a minha classe no namespace. E aí eu volto aqui para o navegador e agora executou então a minha regra e vocês podem ver aqui que o meu score foi 0.9. Então a minha requisição funcionou e o meu score tá certo, porque a minha interação foi legítima, né? Então agora basta eu trocar aqui para retornar a comparação com 0.5. Então se o meu score for maior que 0.5, então é uma requisição legítima e a gente deixa passar. Vamos lá para o meu navegador agora, eu vou fechar aqui e tentar submeter de novo. E aí vocês vão ver que eu vou ter um problema aqui, que apesar da minha validação ter passado, as minhas outras validações não passaram. E eu não tenho nenhum indicativo caso a minha validação do reCAPTCHA falhe, porque a gente não tem um campo reCAPTCHA no formulário, né? Então eu vou vir aqui para o meu Register View, vou para a parte do template e aí a gente vai procurar aqui um local para colocar uma mensagem de erro caso a nossa validação do reCAPTCHA falhe. Eu vou colocar aqui logo depois do cabeçalho do formulário. Então eu vou utilizar um valert do Vuetify, que é a biblioteca de componentes que eu estou usando, e ele tem a propriedade type, que eu vou colocar como error, e eu só vou mostrar esse componente caso eu tenha a propriedade errors.reCAPTCHA underline token. E aí eu vou exibir o texto dessa mesma propriedade. Beleza. Então agora vamos aqui vou forçar aqui um erro, né? Vou inverter a condição e para a gente poder visualizar então o nosso erro. Vou abrir aqui o meu inspetor do Vue e se vocês forem para Inertia, Guest App, VApp, vMain, Register. Então aqui a gente tem as propriedades e vocês podem ver que a gente já tem as propriedades dos erros de validação que estão na tela, né? Mas a gente não tem a do reCAPTCHA. Então eu vou submeter agora. Vocês vão ver que então aqui já aparece a propriedade do erro do reCAPTCHA e eu tenho a mensagem de erro ali na tela para o usuário. Beleza? Então agora eu vou desfazer aqui o erro que eu forcei, né? Beleza. Agora deve estar tudo certo. Vou tentar submeter de novo. Então a nossa validação do reCAPTCHA passou, mas as outras ainda não. Então o que a gente pode fazer agora para melhorar esse nosso sistema aqui é criar um plugin Vue para deixar a nossa chamada mais concisa quando a gente precisar utilizar o reCAPTCHA num formulário. Então ao invés de utilizar toda essa função aqui do gReCAPTCHA, a gente cria um plugin para simplificar isso. Então eu vou para minha pasta Resources, src, plugins, vou criar um arquivo aqui reCAPTCHA.js. Então vai ser um arquivo, um plugin normal do Vue.js, né? Então eu vou começar com export default e aí ele vai ter um método install que vai receber então o Vue e options. E aí então eu vou criar aqui view.prototype.reCAPTCHA. Então eu quero que todos os meus componentes tenham acesso a esse método. Vou criar uma função aqui e os parâmetros dessa função vão ser o seguinte: o formulário do Inertia que eu quero atrelar ao token, a ação do reCAPTCHA, o campo ao qual eu quero atrelar o token e uma função de callback. Então, beleza, é isso aí que eu vou precisar. Então agora eu vou aqui para o meu register, vou copiar toda essa função aqui, colar aqui no meu plugin e aí vou fazer alguns ajustes. Toda essa função aqui de submissão do formulário eu vou trocar simplesmente por callback, porque a gente vai receber ela como um parâmetro. Aqui no thisForm eu vou utilizar o campo que eu quero atrelar o token
E aqui em Action eu vou substituir simplesmente por Action, já que isso aqui vai ser passado. E aí aqui embaixo, em vez de this form, eu vou utilizar o form que eu estou recebendo. Beleza. E por último, aqui em this reCAPTCHA site key, eu vou trocar para this page props reCAPTCHA site key. Agora, aqui no nosso main.js, a gente precisa então importar o nosso plugin. Eu vou dar um import at plugins reCAPTCHA. Vou chamar de reCAPTCHA mesmo. E agora aqui embaixo, então, a gente dá um view use reCAPTCHA. Beleza, então fizemos o registro do nosso plugin. E agora lá no nosso register view, a gente vai utilizar ele. Então eu posso substituir isso aqui por this.reCAPTCHA. E aí eu vou passar o formulário do Inertia que eu estou utilizando, a ação que eu quero registrar, o campo que eu quero que seja atrelado ao token, e por último a minha função de callback. Então eu vou utilizar aqui uma arrow function, e o que vai ir dentro dela vai ser a nossa função de submissão do formulário. Colei ali. E agora eu posso excluir todo esse resto aqui que a gente não vai mais precisar. Beleza, salvei. E agora vamos aqui para o navegador e vamos ver se está tudo em ordem. Então, nossa validação aqui funcionando. Eu vou então tentar fazer um cadastro aqui. Então, Jane Doe, jane@doe.com e aí uma senha qualquer. E aí fazer o meu registro aqui. Então a minha validação do reCAPTCHA funcionou e eu já estou dentro do meu dashboard. Então, basicamente isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês a tornar as aplicações de vocês um pouco mais seguras.